Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, nosso segundo episódio da segunda temporada. Já destacamos várias histórias aqui e hoje estamos com uma pessoa que já é da casa, doutora Riane Vilela. Seja muito bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre os desafios de ser uma mulher no meio empresarial. Um assunto bem até polêmico, né? Que gera muita discussão hoje em dia. Fique à vontade e seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu adorei estar aqui, né, da outra vez, e hoje é um prazer estar falando sobre esse assunto que é, como você falou, polêmico. E eu tenho uma visão muito clara, né, do que é ser mulher nesse mundo empresarial, porque eu já convivo com esse mundo há muitos anos. E eu vejo muito um amadurecimento das mulheres que estão na liderança hoje em Uhum, relação ao passado, né? Antes a gente tinha um olhar muito de precisar se masculinizar para estar uhum, nesse meio, e hoje não, hoje já se permite um olhar feminino, até na sim, liderança, na gestão. aham, Eu acho que tá mais leve, né? Essa, sim. essa conversa, assim, tá mais leve. Uhum, que bom. E hoje, além de dentista, você também é empresária, certo? E também faz mentoria. Então, eu gostaria que contasse um pouco para o público, fizesse essa introdução, contasse que você tem clínicas hoje físicas, né? E também um negócio digital. Se puderes fazer uma introdução para o público. Exatamente, eu tenho duas clínicas, e uma delas é aqui em Blumenau, né? Onde nós estamos, a Oral Blue. Uhum, E o foco, né, o atendimento 360 graus desse paciente, tudo que ele uhum, precisa de odontologia está ali dentro, apesar do nosso foco principal ser implantes, uhum, que é o devolver, né, o dente perdido, devolver o sorriso que foi perdido uhum, em algum momento. E o meu negócio digital é o Soluções em Odontologia, uhum, onde eu tenho exatamente essa pegada mais empresarial e de gestão, que eu tenho um MBA em gestão empresarial, uhum, apesar de ser dentista, né, sim, de formação, e venho da ciência, tenho toda uma base científica, tenho mestrado, artigos científicos e várias questões aí da parte técnica mesmo da odontologia, sou professora uhum, nessa área. Mas o Soluções em Odontologia veio exatamente de uma necessidade que eu vejo desse olhar gestor, desse olhar empresarial para quem é técnico, para quem uhum, gosta de tratar o paciente, mas não entendeu ainda que o mercado mudou e aham, que precisa de muito mais do que técnica só para se manter vivo nesse mercado atual sim. hiper disputado, né? E essa questão online, ela é feita justamente para dentistas, né? Para dentistas. Então, Uhum, eu tenho a clínica, que é focada em paciente, e tenho soluções em odontologia, que é focada sim. em dentistas. Uhum, Então, ali nós temos uma mentoria, tem cursos, tem tudo que o uhum, dentista precisa para se desenvolver, né? Ter ferramentas, tanto de liderança de uhum, equipe, quanto de gestão do consultório em geral, parcerias com advogados, sim. para dar esse suporte para esse dentista que entendeu que montar um consultório é um negócio, Uhum, e não só isso, um dentista que às vezes não tem consultório, mas ele quer ter uma carreira de sim. sucesso. Então, ele precisa de mais alguns elementos do que exclusivamente a Aham. técnica, né? Sim. Até dois adendos. A Oral Blue que você mencionou participou do nosso podcast na primeira Isso. temporada, né? Está lá gravado para quem quiser assistir. E o segundo ponto é que justamente essa questão de ter um algo a mais, né? De ter um gerenciamento, isso eu vejo também em outras áreas, porque a gente sai da faculdade sempre muito, muito frio, né? Muito com, não digo a prática, mas muito com a parte só do conhecimento, né? Então, quando a gente sai e fica, né, largado no mercado, a gente tem que aprender, né? Tem que aprender como é que faz o atendimento, tem que aprender como é que faz a parte contratual, a parte documental, que a gente não aprende, né, na E o faculdade. Uhum. relacionamento humano também, né? Perfeito. Que Uhum. como que eu vou lidar com tudo Uhum. isso e colocar um contrato ali no meio dessa Aham. conversa, né, para dar suporte, como que eu vou Sim, gerenciar esses números, como que eu vou precificar o meu serviço. É sim. muita coisa envolvida ali que não tem a ver com a Uhum. execução do que Do, você aprendeu na da faculdade, né? atividade, né? Aham. E justamente sobre esse ponto, quais seriam as diferenças que você veria entre ser um profissional autônomo ou justamente empresarial, né? De ter sua própria clínica?
Olha, são pensamentos completamente Uhum, diferentes. Eu acredito muito assim, nós desenvolvemos alguns papéis, né, durante o nosso dia, o papel social. A mulher uhum, faz muito isso, né, o papel de mãe, o papel de profissional, o papel então quando, eh, o profissional ele está com a cabeça de autônomo, ele está com a cabeça focado na execução técnica daquilo que ele aprendeu na faculdade, prestar sim, um serviço técnico. uhum, Quando a gente vira a chavinha para o modo empresarial, eu entendo que eu tenho um sistema que funciona para a entrega desse tratamento, mas que esse sistema precisa ter processos, precisa ter regras, precisa ter um passo a passo para que essa execução seja sempre da mesma forma, com a mesma sim, qualidade, com a mesma entrega. Então, eu preciso treinar pessoas, não é mais a Riane, né? aham, É um sistema uhum, funcionando, é outra cabeça. Eu não tomo decisões porque eu quero, eu gosto ou eu não uhum, gosto. É uma terceira pessoa, né, que tem sim, suas próprias necessidades, que é a empresa. Então é uhum. outro modelo de pensamento, assim. Uhum. E justamente sobre esse modelo de pensamento, o que você veria ou quais seriam as habilidades que seriam necessárias para formar uma equipe engajada, né, no serviço? Desafiador, né? Desafiador. Eu tenho, eu já sou assim, eu já lidero equipes há muitos anos, né? Então eu fui Uhum, amadurecendo isso. E eu já entendi que, por exemplo, a liderança impositiva não serve para mim. uhum, Não é um modelo que cabe em mim. Até porque sim, eu tenho um atendimento extremamente humanizado com os meus pacientes, eu tenho esse olhar mais humanizado. Então, eu uhum, desenvolvi uma liderança colaborativa, uhum, eh, com rotinas simples, mas que me fazem, eu consigo me conectar com a minha equipe e eu tenho um princípio, assim, eu não gosto que ninguém jogue nada para debaixo do tapete. Eu gosto da verdade ali na sim, minha cara, o que está acontecendo, porque quando o problema está ali, eu consigo resolver. aham, Agora, se ele está escondido, eu não enxergo ele. uhum, E para conseguir essa conexão com a equipe, para que a equipe se sinta confortável de chegar para a sua liderança, né, e sim, expor os problemas que estão acontecendo ali no dia a dia, eu tenho uma rotina que é sentar. É lógico que, a minha empresa é relativamente pequena, então permite que eu faça isso, né, são aham, doze pessoas na equipe, e então eu consigo me aproximar e sentar do lado de cada um. sim, Qual o problema de agenda de hoje? Como é que a gente pode solucionar isso? Qual o uhum, problema com essa, né, com esse tratamento? Qual é o desafio? O que está acontecendo aqui? Para a gente uhum, sentar e ter essa conversa. Então, eu cheguei hoje num nível de liderança que a equipe se sente confortável e entende que eu estou ali para colaborar. O uhum, fato de ser o líder, né, é apenas um papel dentro da equipe, não é o principal sim, papel, é apenas um papel. E eu tenho a mesma importância de todos que estão ali, né? Cada sim, um no seu setor sim, ali. sim, O líder é a liga que vai conduzir essa equipe para o resultado uhum, que a meta ou o objetivo ou que aquela empresa está, onde ela está querendo chegar, sim, né? uhum. E cabe ao líder também justamente tomar decisões difíceis, né? Que é algo justamente que todo mundo evita e que quando chega nessa parte a gente já quer dar uma, né, mudar de assunto, dar um, né, sair pela tangente, mas também cabe principalmente no meio empresarial, né? Então, como é que você lida quando você tem que tomar uma decisão que você não consegue mais, né? Ela tem que ser tomada. É, as conversas difíceis têm que existir, né? Aham. É, eu sou muito aberta a conversar, então isso facilita. Uhum. Por outro lado, eu já tive que tomar decisões muito difíceis, como, por exemplo, demitir uma pessoa que trabalhava comigo há 10 Putz. anos, entendeu? Então, e Sim. sabendo que era uma mulher que tem 3 filhos para criar e que Aham. separada e o salário dela era a fonte de renda da Uhum. família. Então, esse tipo de situação pega e a gente fica sem dormir, né, Uhum. porque a responsabilidade social, no sentido Sim. porque uma empresa, ela foi feita para gerar empregos, para gerar, Sim. né, renda Uhum. para aquela equipe,
para ter um sistema funcionando. E Uhum. quando você tem que cortar isso de alguma forma, o que facilita muito a vida nessas decisões difíceis é justamente esse olhar empresarial. Uhum. É entender que aquela decisão não é a Riane que está tomando, é uma necessidade da empresa. Uhum. Como, por exemplo, nesse caso, não era nada de ruim que estava acontecendo, era porque a gente precisava informatizar a empresa, entrar num modo de Sim. operação com sistemas, e essa pessoa não conseguia, vamos dizer, acompanhar esse processo, A né? inovação, né? Essa inovação. Uhum. E que é super ok também, né? Às vezes a pessoa Sim. não tem afinidade com a tecnologia e não é nada, não Grave, né? desmerece Exato. nada Aham. o trabalho dessa pessoa. É só uma questão de posicionamento da Sim. empresa e que naquele momento aquilo não se encaixa Sim. mais. Então, essas conversas têm que existir, tem que ser o mais sincero possível em relação ao que está Uhum. acontecendo. Por isso que eu sou muito a favor das rotinas de feedback, Uhum. porque a gente não chega numa conversa difícil Sim. sem ter uma prévia, né, do que está Uhum. acontecendo, sem ter tentado resolver aquilo antes. Aham. Então, eu sou muito a favor do feedback constante, tanto positivo quanto negativo, mas para que a equipe, cada um tenha noção de para onde a empresa está indo e se ele está alinhado ou não Sim. com aquele pensamento. Uhum. Então, isso é muito importante, é a Uhum. responsabilidade da liderança, né, fazer isso. Sim. E até a empresa, como você mencionou, é um contexto social, né? É um coletivo. Então, ela, para funcionar, às vezes algumas peças nelas têm que ser ajustadas para que, né, todo mundo, né, consiga participar dessa engrenagem. E agora entrando um pouco justamente no tema da nossa palestra, que é sobre os desafios de ser uma mulher no empreendedorismo. Então, você já, né, poderia falar para o público quais foram os desafios que você teve que enfrentar na tua carreira, justamente por ser mulher? Os desafios, eles são diários no Uhum. sentido de é mais uma questão, eu diria que interna do que externa. Não é a mulher no mercado, talvez, hoje mais, né? Porque Sim. ela já tem um papel ali, Uhum. ela já foi aceita, né, nesse papel. Mas eu acredito que tem dois desafios muito grandes. Um é a cabeça da mulher, que ela é infinitamente poluída de emoções e Aham. questões, né? É uma cabeça que não para, estou falando no geral. Uhum. E até você conseguir, eu, né, vou falar de mim, né? Até eu amadurecer o suficiente como empresária para entender que eu teria que despoluir esse meu pensamento, Uhum. tirar o emocional e tomar decisões racionais enquanto eu estou como empresária, né, Sim. naquele papel de empresária, Uhum. que é muito diferente quando eu estou no meu papel de mãe, quando eu Aham. estou no meu papel de mulher, né, quando eu estou num Sim. relacionamento, são situações completamente diferentes. Uhum. E naquele momento, quando você toma essas decisões racionais, você é considerada fria, calculista e tem esses estereótipos, né? Sim. Essa, Uhum. essa, essas questões. Mas eu acredito que é um amadurecimento mesmo como empresária, entender que é a empresa que está tomando a decisão, que não sou eu. Uhum. Então, até a mulher chegar nesse ponto, e os homens estão 1000 anos à nossa frente no poder, né? Vamos Uhum. dizer assim, Sim. nesse cargo de liderança. Uhum. Então, a mulher, eu aprendo muito com os homens, e eu sou cercada eu tenho assim, a alegria de ter homens que têm muito poder, homens bem-sucedidos e que me ajudam Sim. nesse amadurecimento, né? Porque eu acredito que a mulher hoje que está numa situação de liderança, uma mulher empresária, Uhum. ela tem que olhar para os homens como uma aprendiz, Uhum. porque os homens já passaram por esse caminho muito antes do que a mulher, né? Sim. Então, nós somos babies ainda, Aham. né? Então, a mulher ainda está nessa questão de separar o Uhum. emocional do racional quando tomar uma decisão na empresa e tudo isso, né? Sim. Então, são coisas, são desafiadoras. E, hum, e assim, eu não posso dizer que
Hoje, a minha área, a odontologia, 70% é composta por mulheres. Uhum. Então, as mulheres dominaram Dominar. esse mercado. Mas eu já passei por duas situações que foram as duas situações marcantes e que eu pensei, ah, isso está acontecendo porque eu sou mulher, Uhum. sabe? Então, a primeira foi há mais de 10 anos atrás, quando eu terminei meu mestrado e eu fui convidada para ser professora Uhum. de uma equipe de um professor que era o coordenador de mestrado, e ele é uma referência nacional na minha área, em Uhum. laser, na Aham. odontologia. E ele, livros escritos, eu estudei nos livros dele na Uhum. faculdade, então realmente era uma admiração, assim, uma referência para mim. E ele chegou para mim e falou assim: Olha, Riane, eu queria muito te convidar para. Eu queria muito fazer um convite, mas eu pensei muito se eu ia fazer ou não esse convite para você. Eu falei: Fala, professor. Ele: Não, eu Uhum. queria muito te convidar para fazer parte da minha equipe de professores. Eu falei: Nossa, que honra, né? Claro que eu aceito, mas por que que o senhor pensou muito, né? Sim. E aí ele falou assim para mim, ele era um italianão bravo, sabe? Uhum. E ele falou assim para mim, porque eu nunca trabalhei com uma mulher. Uhum. Aí eu falei, nossa, e agora, né? Aham. Aí eu falei, olha, com toda a admiração, todo o respeito, todo o carinho que eu tenho pelo senhor, eu, eu aceito, fico feliz que o senhor tenha tido coragem, porque Uhum. ele já era mais velho, né, de Sim. uma outra geração, tenha tido coragem de fazer esse convite. Uhum. E o que eu posso dizer é que nós vamos aprender juntos a construir isso. Porque naquele momento é que eu parei para pensar que a equipe dele eram 8 São homens homens. Uhum. e que eu ia entrar naquele meio e ele brincou assim comigo, falou: Olha, eu quero te dizer que porque eles trabalhavam de jaleco, mas com gravata, Aham. e quando ia para congresso era de terno e gravata, né? Sim. E eu acompanhava eles nos congressos e tudo, né? A gente ia para dar Uhum. aula, palestras, tudo. E aí ele falou assim para mim: Olha, eu quero te dizer que pra eu conseguir lidar com isso, eu só vou te liberar da gravata, mas para mim você vai ser igual um homem. Aí eu falei: Tudo bem, professor, Uhum. vamos construir essa relação Sim. juntos, né? Aham. E eu acabei virando o braço direito dele, foi muito bom, né? Eu aprendi muito, eu me formei como professora graças a ele, assim, de experiência, né? De ser uma professora com uma Aham. didática e bem-sucedida nessa área. Uhum. E aí, trazendo para o mundo atual, isso aconteceu há mais de 10 anos, Aham. e eu me lembro que eu ia realmente de terninho, eu me Uhum. vestia, né? Tive que me masculinizar naquela posição para conseguir ser aceita pelos Sim. meninos, né? Aham. Ser aceita pelo grupo. Sem a gravata ainda. Sem a gravata, mas no mesmo Sim. nível enfim, né? Naquele Aham. estilo mais durona, eu diria assim, né? Para conseguir me posicionar ali. Uhum. Mas, e aí trago para o mundo presente. Há 15 dias atrás, eu fui convidada para o maior congresso de odontologia da América Latina. Uhum. E fui para a grade oficial do congresso, assim, uma palestra que tem um peso na minha carreira muito grande, assim. Sim. E eu fui justamente convidada para essa palestra específica para o módulo de gestão na odontologia. Uhum. E beleza. E aí, quando eu fui ver os palestrantes de gestão empresarial, só Só homens. homens, só tinha eu como mulher. Uhum. E aí eu pensei, nossa, como isso voltou na minha cabeça, né? Aquele momento de 10 anos atrás. E Uhum. aí, para a escolha da minha roupa, eu fiz questão de ir de saia, de salto, com uma blusa de onça cheia de babados e com batom vermelho. Porque naquele momento, aqui agora, eu não Uhum. preciso mais me masculinizar Sim. para me posicionar, né? Já existe um Sim. posicionamento ali, apesar de ainda ser um mundo masculino, um mundo empresarial, Aham. mas eu não preciso mais me esconder atrás de um terninho, né? Sim, sim. Já tenho meu espaço ali, não me senti hora nenhuma
Sim. diferente por ser mulher. Foi só um marcador para mim essa questão da roupa, né, e não Aham. para as pessoas em geral, mas foi porque me lembrei dessa Daquela cena. história, né, desse momento que foi Aham. muito marcante, assim, foi bem interessante. Sem levantar nenhuma bandeira nem nada Sim. disso, mas uma Marcou, né? questão que foi marcante e foi, na verdade, uma honra, né? Uhum. Conquistar esse espaço ali e eu achei bem bacana. Sim. Se parar pra pensar, assim, 10 anos também não é muita coisa, né? Não, 2015 por aí. Ver como esse exatamente. contexto, né, tá É, presente ainda hoje. exatamente. Bom, e assim, aproveitando até depois, teve uma caixinha que a gente vai colocar à disposição de perguntas que o público fez, e é uma das perguntas que foi utilizada lá, mas eu já gostaria de aproveitar para fazer essa breve introdução, aproveitando esse tema. Como é que concilia a vida pessoal e a vida empresarial sem se sentir sobrecarregada? Eu acho que sem se sentir Não sobrecarregada é dá. impossível. Mas hoje eu acredito que a gestão do tempo e estabelecer prioridades do que é urgente, Uhum, do que é importante e do que não é relevante ou que não vai te dar resultado é a grande sacada, assim, uhum, para conseguir administrar esse tempo. Porque hoje eu consigo, quando eu estou no meu papel de mãe, eu estou inteira ali com meu filho. Quando eu uhum. estou dentro da empresa, eu estou inteira na empresa. Quando Sim. eu estou dando aula, eu estou inteira com os meus alunos. Uhum, Então, eu consegui essa divisão de tempo, essa organização de tempo, essa uhum, gestão do tempo faz com que a gente consiga. Eu tenho um hábito de anos. uhum, Todo domingo no fim de tarde, mais à noite, eu sento para montar meu planejamento da semana. Então, uhum. ali no meu planner tem tanto os horários da escola do meu filho, do Aham. inglês que eu tenho que levar, quanto as decisões empresariais que eu tenho que tomar Sim. ali. Então, é Uhum, tudo junto e misturado, uhum. mas é isso, né? Trabalho cerca de 12 horas por Sim. dia e pronto, e é isso. Mas é Uhum. a minha proposta de vida, né? É o que eu Sim. quero para mim, é a minha realização. Meu filho, quando me cobra, você trabalha demais, né? Uhum. Que eu peguei ele na escola agora e falei, olha, nós vamos ter que ir lá, eu vou participar de um podcast. Aí, ai, não acabou o dia, como quem diz assim, né? Eu não Uhum. posso ainda ter você como minha mãe. Eu Sim. falo, não, Daqui a pouquinho pode. daqui a pouco pode. Então, essa negociação de tempo, eu sempre falo para ele, filho, o meu trabalho me deixa muito feliz. Eu sou muito feliz com o que eu faço. E também Uhum. porque eu não quero que ele cresça achando que trabalho é um fardo, porque trabalhar é maravilhoso, Uhum. né? Trabalhar faz muito bem para a mente, Sim. para tudo, né? Para o seu Uhum. crescimento, desenvolvimento social e tudo, e relacionamento e tudo isso. Então, eu sempre faço questão de deixar claro que eu gosto do que eu faço e que eu Uhum. trabalho nesse ritmo porque eu quero e porque eu gosto e porque me faz bem e porque eu Sim. sou feliz com o que eu faço, né? Uhum. Então, essa administração desse tempo vai sendo negociada. Sim. E mediante um planejamento, né? Tem que ter Outro ponto planejamento. importante. Uhum. Essa foi uma das perguntas que fizeram nas caixinhas. Outra pergunta que também me chamou bastante atenção foi, agora partindo já para uma área também de investimentos e empreendedorismo, mas quando que a gente vai começar a investir em marketing digital, na sua experiência como empreendedora? Perfeito, perfeito. Eu Uhum. gosto muito dessa pergunta porque a maioria das minhas mentoradas e dos meus mentorados no Soluções em Odontologia, né, que são Aham. dentistas, é uma angústia para eles sair do mocho, sair da parte técnica. Mocho é aquela cadeira que a gente senta, tá? Aham. Para atender os pacientes. Sair dessa cadeira e ir para o mundo digital é uma angústia, né, para eles, porque eles foram formados, nós fomos formados para a parte técnica. Uhum. Então, eu sempre falo assim, meu conselho é sempre esse: primeiro organiza a casa. Igual quando a gente vai receber uma visita, né? Uhum. Então, primeiro organiza a casa, depois recebe a visita. A Sim. visita chega, a casa já está limpa, já está organizada, as coisas, o bolo já está pronto. A Uhum. visita não chega na construção daquilo, né? Sim. Então, primeiro ter um olhar para dentro.
a minha secretária, minha recepcionista está bem treinada, ela Uhum. sabe receber a minha visita, né? Sim. Ela sabe receber quem vem. Como que é essa conexão, esse processo? A minha parte técnica tá ok, eu estou entregando um trabalho de qualidade para esse paciente, Uhum. eu já tenho capacidade técnica de lidar com aquilo, eu já tenho contratos, eu já tenho é, esse fluxo, né, no dia a dia, eu já chamo Sim. o meu próprio paciente para um retorno, Uhum. eu já consigo entregar mais para esse paciente que já está ali dentro. E aí depois, sim, como é que está esse mercado? Qual é o meu diferencial? Uhum. Quem sou eu nessa multidão, né? E Uhum. aí, depois que você tem esse posicionamento, a consciência de quem é você no mercado, qual é a sua proposta? Qual é seu propósito? O porquê que o paciente vai te escolher, ou o cliente, né, vai te Sim. escolher e não escolher o coleguinha do lado, né? Tipo assim, Sim. Uhum. o que que você tem de diferente? Então, Uhum. aí esse pacote do que você faz de diferente, esse pacote que é o seu diferencial, o que é diferente para você, o seu propósito, é esse pacote que a gente vai jogar para o marketing Aham. digital. E não sair catando papel na ventania aí e Sim. depois tendo que lidar com o que está acontecendo, né? Uhum. Sem a casa estar estruturada, porque eu vejo muita gente afundando por isso, por um Uhum. desespero e acaba na nossa área, só para ter uma ideia, né, nós temos mais do que o dobro de dentistas no mercado Uhum. do que um mercado saudável Seria. teria. Uhum. Então, quando a pessoa não tem essa consciência, quem sou eu nesse mercado, ela acaba apelando. Uhum. Então, começa a fazer coisas assim que não são legais no marketing digital, né? E Sim. começa a apelar Uhum. e aquilo vira Um enfim, exemplo talvez seria um procedimento estético garantido, sendo que é algo assim que, né, depende da pessoa, por exemplo. exatamente, Uhum. oferecendo coisas que não são possíveis, que não Sim. são viáveis, ou Uhum. extrapolando. A gente tem casos, né, de usar material que não, Não porque não deve. sustenta o custo do material, porque não precificou certo, Sim. né, não fez a base correta, não fez o dever de casa. E Uhum. aí quis colocar lá uma promoção, né, uma coisa que depois vai dar Aham. um buraco no caixa ali, mas pelo desespero de querer Uhum. pegar o paciente, o cliente. Então, esse tipo de situação que aí, por isso que a hora certa de entrar no marketing digital é depois que a casa está arrumada mesmo. Sim, pois tá tudo certinho. É. E também, aproveitando esse tema, quais seriam os pilares que uma clínica precisa ter para funcionar em ordem? Olha, 2 pilares chaves, Uhum. assim, né, que é o controle financeiro, e aí falando sobre isso, porque nós precisamos de uma estrutura muito não é nada enxuta a nossa estrutura, Sim. né, Uhum. em termos de material, de compra de material São tudo, assim, equipamentos caros, né? equipamentos caros, então a gente Uhum. precisa de uma estrutura muito robusta para operar, né, para fazer a Sim. nossa operação. Então esse caixa tem que estar muito controlado. Até para você fazer uma compra, negociar, fazer alguma coisa mais estratégica, Sim. precisa ter esse caixa bem controlado, Uhum. uma precificação adequada. Então, eu diria que o financeiro Uhum. é uma base que precisa estar estruturada. E eh, a venda, né? O colocar o dinheiro para dentro, Sim. assim, para Uhum. tirando a base de tudo que é a capacitação técnica. Uhum. Porque não adianta você ter esses pilares se você não tem a entrega correta, porque você vai Aham. se enrolar também no pós-venda, Sim. né? Não adianta, mas eu diria que temos alguns pilares ali que tem que manter os pratinhos equilibrados, Uhum. mas a venda e o E o financeiro ali financeiro. Uhum. é bem Uhum. equilibrado para poder manter essa empresa em longo prazo, né. Sim. Até a questão da qualidade, né? Porque vai ter o retorno do paciente também. Acho que acredito que isso tudo deve, né? Gerar Isso também uma aí, consequência.
que é o pós-venda, né? Pós-venda. Depois a gente Sim. vende uma vez, mas depois essa Uhum. fidelização só vai acontecer se a entrega for positiva, né? Exato. Até indicação, né, para conhecidos, etc. Exatamente. E a gente Uhum. trabalha muito por indicação, né? Uhum. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que é mais fácil as pessoas trocarem de relacionamento ao longo da vida do que de É? dentista, porque é uma relação de extrema De confiança. confiança que ninguém quer trocar, né? Sim. Porque você começar de novo essa Aham. relação de confiança é muito desgastante emocionalmente, Sim. porque a maioria das pessoas tem medo de ir ao dentista, né? Então, depois que ele estabelece uma Aham. relação de confiança, ele quer ficar ali. Então, se você não cuida dessa relação, né? Eu falo que o Uhum. dentista, para ele perder um paciente, ele tem que fazer muito. Ele tem que, se ele, ele Sim. tem que não cuidar mesmo, né, daquela Uhum. relação. Então, é interessante essa. É, mas isso é um ponto bem importante, porque quando você. É questão do trabalho humanizado de novo, né? Que a gente entra. Porque a partir do momento que você mostra os seus medos, né? Você se abre para aquela pessoa, você estabelece, né? A conexão de novo. Isso que é Exatamente. interessante. Ah, e aproveitando agora para falar sobre a questão digital, que também é uma área que eu gosto bastante. E da parte digital, você tem mentoria, você tem protocolos feitos para tanto para pacientes como também para os próprios dentistas, né? Que é a questão de capacitação. Se, se a gente pudesse falar sobre a mentoria personalizada para dentistas, o que levou você a desenvolver esse projeto? É justamente a questão de olhar para eles e ver que está faltando a prática, está faltando o empreendedorismo? Está faltando ferramentas, o Ferramentas? conhecimento de gestão Uhum. para lidar com o que está em volta da boca do paciente. Sim, não só ali. Na faculdade aprende o que está ali na boca Uhum, do paciente, né? Mas uhum, o que está em volta, né? uhum, Como treinar essa recepção, como olhar para esse ambiente, porque o paciente ele não sabe avaliar se o canal foi bem feito ou não, sim, né? O que ele vai avaliar é se o jaleco do dentista está tá lindo. limpo, se a secretária tratou ele bem, Sim, se o dentista escutou a história dele, se aham, ouviu. Imagina, eu tenho mais de 20 anos de profissão. Eu escuto as mesmas histórias, né? uhum, Tipo assim, as histórias se repetem, a história do medo, a história da dor, a uhum, história do quero fazer, mas não tenho dinheiro. Então, as histórias se repetem. uhum, Mas para aquele paciente, aquele momento em que ele está se abrindo é único, uhum, é o gerar, ele está confiando em mim o suficiente para sim, abrir a história que uhum, ele é íntimo, só ele sabe daquilo, sim, né, que ele passou. Então, nesse momento, é um momento importante, e é um uhum, momento que se não tiver tudo em volta favorecendo, se a mensagem que a secretária mandou não for amigável, ela não vai favorecer chegar sim, nesse momento de confiança. uhum, Porque, então, tudo isso está ligado à precificação, a tudo que acontece dentro do consultório que está ligado à gestão e não aham, à parte técnica. sim, Então, eu vejo muita carência, dentistas que são excelentes tecnicamente, uhum, mas que não conseguem sobreviver no mercado por essa falta desse conhecimento, essa percepção do que o paciente está esperando dele, e uhum, não do que ele pode entregar para o paciente, sim, né? Porque a visão uhum, fica muito restrita. São percepções completamente diferentes, né? uhum. E é legal porque quando a gente está conversando sobre gestão, a gente vai correlacionando com várias profissões, porque você falou essa questão e já me remeteu à cabeça, por exemplo, a advocacia. O cliente vai olhar, também vai se confiar uma dor que ele tem para resolver o É, processo dele, mas ele também não vai saber se o processo, né, o melhor que você deu no processo. Ele também vai olhar o seu atendimento, se você está bem vestido, né, como é que você o tratou. Então a gente isso. vai utilizando para N situações, né? É exatamente, porque É gestão, né? empresa é empresa. E, na Exato. verdade, Uhum, assim, eu fiz o MBA em gestão empresarial. uhum, Eu já dei consultoria, inclusive, em empresas de peças automotivas, coisas que não aham, tinha nada a ver com odontologia. sim, Mas é lógico que a odontologia é o meu negócio, né? uhum, Então, é mais fácil eu me comunicar com o profissional da saúde. sim, Mas a estrutura da gestão, ela é a mesma para qualquer empresa, né? A gente sim. precisa ter esse olhar. Eu adapto a minha fala para o dentista, mas
se eu tiver que Sim, falar com, né, com outro meio empresarial, é a mesma conversa, não muda sim, nada, como você falou, né? O sim. olhar é o mesmo, assim. Aham. E veio dessa. Porque dentro das minhas aulas, sendo professora, eu via que a parte técnica eu conseguia passar com facilidade. Mas na hora Uhum, da implementação, e mesmo os meus cursos de capacitação de laser, de clareamento dental, sem dor, uhum, eles vieram de uma demanda de necessidade de diferenciação no mercado. Quem não tem um diferencial morre hoje, né? sim. Então, o laser, por exemplo, é uma tecnologia que eu consigo entregar, fazer uma cirurgia no paciente sem sangramento, sem Aham. precisar dar ponto. O conforto pós-operatório do paciente é infinitamente melhor. Então, Uhum, tudo que eu puder fazer para tirar aquela imagem da odontologia, da dor e do sim. medo e do sofrimento, eu vou implementar. Então, eu vou implementar tecnologia, eu vou implementar Uhum, coisas positivas que sim, mostrem uma odontologia positiva e não que a percepção do paciente seja negativa em sim. relação à minha profissão, né? Aham, exatamente. E essa mentoria em específico, ela seria indicada então para quem? Para esses profissionais que acabaram de sair da faculdade e querem aprender mais sobre a prática, ou até mesmo para aqueles que já estão há mais tempo, né, mas não tem essa. Olha, para quem quer sair Uhum, da faculdade, se fizer a mentoria, é muito mais fácil uhum, de engatar. O profissional que está há mais tempo no mercado, que são a maioria dos meus mentorados tem uhum, mais de 10 anos de formado. O que que aconteceu? Eles se formaram numa odontologia e hoje estão vivendo outra. outro. Uhum, Então, essa adequação vem através da gestão. uhum, Então, eu diria que quem tem mais tempo de formado precisa urgente da uhum, mentoria, e quem tem pouco tempo de formado, a mentoria vai queimar etapas para ele se sim. posicionar no mercado. Uhum, Então, esses dois públicos são atendidos pela mentoria, um acompanhamento de 6 meses que eu uhum, faço de forma personalizada. Porque o que que acontece nos grupos de gestão, né? Eles uhum, tentam encaixar você num modelo que funciona. sim. Funciona, funciona, mas você tem que se encaixar naquele modelo, né? Uhum, Naquele passo a passo ali. O que eu faço é o caminho inverso. Por já participar, eu já participei de grandes grupos de gestão e tudo isso. uhum, Hoje eu vejo que quando eu pego um profissional, não precisa, não necessariamente dentista, qualquer profissional da área de saúde, e que eu trabalho o indivíduo, quais são as limitações dele em relação a passar um orçamento de alto valor? Qual é o sim. bloqueio interno naquela fala? Qual é o bloqueio interno dele de negociar um contrato? Qual é o bloqueio interno? Então, eu preciso trabalhar o indivíduo para tirar ele dessa posição. Sim. Isso nas mulheres, isso é muito evidente, Uhum, porque a mulher ela foi criada um pouco para agradar, né? Para não dizer não. Então, uhum, quando ela está diante de uma situação que ela tem que tomar uma decisão difícil, que ela tem que se posicionar, que ela tem uma dificuldade. Tanto isso é verdade que a gente tem inúmeros casos de violência doméstica, né? sim. Que exatamente pela dificuldade que a Uhum, mulher tem num posicionamento. uhum, Isso é da natureza, né, dela. Então, trabalhar esses bloqueios internos e desbloquear isso tem que ser feito numa relação de extrema sim. confiança. Uhum, Por isso que eu não exponho os uhum, meus mentorados, eu não coloco lá, né, os cases e tudo, sim. mas eu consigo, por exemplo, dentro de uma mentoria de 6 meses, eu tenho cases, né, que eu consigo dobrar o faturamento daquele Uhum, consultório em 2, 3 meses, justamente porque eu entendi qual que era o bloqueio ali, né? sim. E isso é uma relação de muita confiança, de você abrir os números, de abrir as dificuldades, abrir Sim. seu- os seus bloqueios ali. Então, Uhum, uma relação de extrema confiança, e a partir dali eu vou desenrolando tudo que aquela pessoa precisa de forma individualizada para gerenciar o consultório dela, para aumentar faturamento ou para fazer a gestão, uma sim. gestão mais eficiente, para ela ter o resultado e Uhum. conquistar a odontologia que ela sonhava, né, Na faculdade. na faculdade, e Aham. que ela na prática não estava conseguindo desbloquear ali, Uhum. então. E só pra gente puxar um exemplo, assim,
quando eu tenho que precificar, por exemplo, você mencionou um valor muito alto, eu também tenho aquela questão de precificação. Ele não vai aceitar esse valor? Será que o meu trabalho vale esse valor, né? Eu acho que isso é o principal. Eu vou fazer mais barato porque a gente consegue. Eu É acho que isso isso é um dos aí. principais pontos, né? Exatamente. Então, Uhum, chegar eu vou contar uma coisa muito íntima e pessoal, mas assim, é, mas que exemplifica muito isso. Minha mãe é dentista e uhum. a minha outra clínica é em sociedade com ela. E eu não fui trabalhar com ela logo que eu me formei, porque eu não Uhum. queria ser a filha da doutora Selma. Eu Sei. queria ser a doutora Riane Vilela. Aham, E nesse meio tempo, ela me chamava muito para trabalhar com ela, e eu sempre naquela resistência, sim, porque eu não queria ficar abafada, né? Porque ela é sim, referência na cidade e tal, sim. na área dela. Eu fui trabalhar em outra cidade, enfim, montei meu consultório, e depois que eu já estava me sentindo confortável, que eu já estava me sentindo, não, eu realmente tenho o meu lugar, Uhum. eu aceitei trabalhar com ela. E ela trabalhava num consultório sozinha. E eu falei, beleza, a gente vai, eu vou para aí, mas a gente vai fazer crescer isso e virar clínica, porque eu já tinha feito o MBA em gestão, já estava com Sim, um uma outra olhar visão. gestor, né, Uhum, daquela situação enfim. Mas durante muito tempo nesse período, eu não me permiti crescer profissionalmente, porque eu não me permitia ser maior do que a minha mãe aham, profissionalmente. Eu achava que eu ia desrespeitá-la como profissional sim. por ser minha mãe, uma Uhum, admiração enorme que eu tenho por ela, pela profissional que ela é. uhum, E só depois que eu desbloqueei isso é que eu virei uma referência nacional na minha área aham, e cresci muito, né, na minha área. Então, é uma coisa íntima, mas que eu, né, hoje está mega bem resolvido, sim. tanto que, né, já foi mais Aham, do que superado, mas que exemplifica muito isso. Às vezes a sua questão está lá na infância, está lá na sua sim. referência. Enquanto não desbloquear isso, então hoje eu sei o meu valor no Uhum, mercado, né? Então hoje eu não tenho um bloqueio, porque eu sei da minha entrega, eu sei o que eu posso entregar. Eu uhum, não tenho mais nenhum bloqueio para passar um orçamento alto, sim. Uhum. porque eu sei que aquele trabalho vale Vale isso. aquele. Mas enquanto você não vai lá na raiz, você não consegue trabalhar isso. E é isso que a Uhum, mentoria, por isso que ela chama personalíssima, né? uhum, Porque é personalizada para aquela. E justamente porque eu entendi isso em mim, uhum, que eu criei a mentoria e entendi que trabalhar de forma personalizada seria a única forma de eu realmente transformar a vida daquela pessoa. sim. Se não fosse assim, se fosse em grupo, se fosse, né, a gente até tem um movimento, Aham, mas para gerar uma transformação mesmo, ela tem que ser individual. sim. Pô, que interessante. A gente já tá tão perto de uma área psicológica, né? Desses Exatamente. traumas. É muitos fatores que impactam na gestão. E agora falando sobre um protocolo Diamond. Eu acredito que isso já é mais uma parte mais técnica, né? Já é um protocolo mais específico da sua atividade. Se você pudesse explicar como é que funciona esse protocolo? Para explicar como é que funciona, eu vou contar como é que ele Ah, por surgiu. favor. Surgiu porque eu, quando fizeram o Uhum. primeiro clareamento dental em mim, eu morri de dor. Doeu. Eu falei, como que eu vou oferecer isso para o meu paciente, né? Aham. E eu queria muito, eu acho que todo mundo, assim, todo paciente que eu pergunto, você já pensou em fazer clareamento? Você já, né? Todo Uhum. paciente fala, eu já pensei, eu gostaria de ter o dente claro, né? Mas ele não fez ou fez por diversos Sim. motivos. E a dor era a minha situação. Uhum. E eu comecei a estudar profundamente sensibilidade dentária, né? Que a gente chama de hipersensibilidade dentinária tecnicamente. Uhum. Mas essa sensibilidade quando toma gelado. Uhum. E estudei por muitos anos e fui desenvolvendo um protocolo para garantir, hoje eu garanto que Uhum. 100% dos meus pacientes não vão sentir Dor. nada na hora do clareamento, não vão sentir dor na hora do Sim. clareamento dental. Então, é um passo a passo, é lógico que ele tem variáveis de acordo com a situação, mas eu já tenho essas variáveis Aham. mapeadas, né? Então, Uhum. eu encaixo o meu paciente ali na anamnese, nas perguntas que a gente faz no Sim. começo da consulta, e Uhum. aí eu vou saber como que eu vou seguir aquele protocolo.
Uhum. Então, isso ganhou uma proporção tão grande que esse protocolo virou uma referência mesmo, e eu comecei a ensinar esse protocolo Uhum. para o Brasil todo, para os dentistas do Brasil, porque é uma dor do dentista. Ele tem medo de oferecer o clareamento porque ele sabe que o paciente vai Sim. sentir sensibilidade Uhum. e ele fica constrangido de oferecer aquilo para o paciente, né? Uhum. Então, seguindo o protocolo, a gente resolve essa situação. E eu, como professora uma multiplicadora de conhecimento, que eu Sim. acredito muito nisso, acho que o conhecimento ele tem que estar rodando, tem que estar no Uhum. ar, né? E a gente cresce muito enquanto, como profissionais mesmo, como a classe, né? Uhum. Cresce toda quando a gente distribui conhecimento, quando a gente multiplica Sim. o que a gente aprendeu. Uhum. Então, eu disponibilizei esse protocolo para o mercado no sentido de formar mais dentistas para que mais pacientes possam se beneficiar Aham. disso, né? Quanto mais, melhor. Então é aí que surgiu o protocolo Uhum. Diamond de clareamento dental sem dor. Foi Sem da dor. minha dor. Foi sem dor. E ele é de laser mesmo. Tem Laser. laser, tem como fazer com laser e Aham. sem laser. A gente faz um preparo do dente com laser Uhum. ou com um produto específico, na verdade, um dessensibilizante. Sim. E aí depois a gente vai no passo a passo do clareamento, mas eu Uhum. uso um gel específico, que é um gel holandês, é importado esse produto, que a Uhum. proposta dele também é não dar sensibilidade. Hoje eu Aham. sou embaixadora desse produto no Brasil. Uhum. E justamente porque é um diferencial mesmo esse Uhum. passo a passo para essa entrega aí Uhum. Então tem todo um contexto, né? tem todo um Desde que você... contexto, tem todo um contexto. Eu sou uma estudiosa, assim, eu sou uma nerd, na verdade, sabe? A minha origem é nerd, Aham. então eu era aquela menina que nenhum menino se Queria. interessava porque eu era nerd da sala, Aham. mas que eles queriam puxar assunto comigo depois para xerocar o meu caderno. Exato. Era essa menina. Bom, e para finalizar essa parte digital, também tem o treinamento de laser, que é justamente o treinamento desse protocolo? Eu tenho treinamento de laser que ele é específico para algumas patologias, algumas Sim. doenças na odontologia, Uhum. como por exemplo, quando a pessoa está fazendo tratamento de câncer, a Uhum. quimioterapia, estoura umas feridas na boca e a pessoa sente muita dor para se alimentar. Uhum. Então, eu tenho um laser, que é o laser terapêutico específico, que ele tira essa dor desse paciente e faz essas feridas cicatrizarem muito mais rápido. Uhum. Então, tem um protocolo com laser específico para isso. O laser hoje ele está em várias áreas, desde a estética da face, né? Sim. eh, quanto principalmente esse laser que eu uso na odontologia, ele tem dois tipos, um de regeneração de tecido, onde eu regenero feridas. Então, a pessoa está com Uhum. uma herpes que dura 5, 6, 7 dias, eu consigo controlá-la em 3 dias. Eu diminuo muito o tempo de desconforto Sim. daquele paciente. Uma afta, eu consigo resolver em um dia, Uhum. aquela dor que fica ali para você se alimentar. Então, eu tenho 30 protocolos que faz parte desse treinamento. Uhum. São 30 protocolos de uso no dia a dia da odontologia, que é para resolver a dor do paciente. Então, eu treino dentistas para usar o laser, tanto o laser cirúrgico, que faz Uhum. essa cirurgia sem sangramento, sem dar ponto, o laser já é usado na medicina, né, Aham. para cirurgias, mas na odontologia ainda são poucos profissionais que dominam essa técnica. É, então eu entrego 30 protocolos que são os que eu uso no dia a dia, que eu já trabalho com laser há muitos anos. Uhum. E por exemplo, paralisia facial, a pessoa acordou com metade do rosto paralisado. Então, eu consigo regenerar esse nervo que está paralisado com um Sim. laser e a pessoa volta com os Aham. movimentos da face. Então, uma série de questões aí que a Sim. gente envolve com laser, Uhum.
E além da hipersensibilidade, da sensibilidade, que é o caso da dor no clareamento, né? Sim, porque quando a gente pensa em laser, a gente já remete a só clareamento, né? É, Clareamento e dor. clareamento a laser, Aham. né? E uma pergunta que eu também acho que todo mundo deve estar pensando: a gente consegue tirar o siso com esse Ah, laser? boa. Não, Não dá ainda ainda? não. Mas nós temos uma solução. Ah, Justamente, por exemplo, na Oral Blue, né, nós temos muito uhum. esse olhar do paciente. Ele quer o resultado, mas ele não quer passar pelo processo, Sim. né? Ele quer Uhum. tirar o siso, mas ele não quer passar pelo processo. Uhum. Então, nós temos uma forma de fazer isso, que é parceria com uma anestesiologista, né, uma Aham. anestesista, e ela consegue fazer o paciente dormir Dormir. ali e acordar pronto, entendeu? Aham. Então, e o nosso laser de pós-operatório, Uhum. ele diminui o edema, o Sim. inchaço, diminui o tempo que esse paciente vai ficar nesse De recuperação. pós-procedimento de recuperação. Aham. Então, facilita muito a vida do paciente Sim. e tira aquele medinho ali que já sabe que vai ser entregue Sim. o resultado sem Aham. precisar passar pelo processo. Interessante isso. É, Bom, e para a gente pular para nossa etapa final, eu gostaria de falar sobre dicas e inspirações para as mulheres que querem empreender. Então, se você pudesse dar um conselho para uma mulher que quer começar agora, ou começar a empreender, qual conselho seria? olha, eu vou dar um conselho Uhum. muito difícil de ser feito nesse começo do empreendedorismo, mas necessário, que é conseguir separar o que é a vida pessoal da sua mentalidade empresarial. Uhum. E talvez esse seja o maior desafio de uma mulher quando ela vai empreender. Ela entender que ela não pode levar quem ela é de casa para Sim. dentro da empresa. Então, esse é o maior desafio que eu Uhum. acredito. Então, isso gera muitos questionamentos na mente feminina, Aham. no olhar, porque o homem, ele é mais. Eu diria que usar a palavra racional não cabe muito, mas seria um olhar mais direcionado Ah, para objetivos. É. objetivo, né? Uhum. A mulher, ela polui muito as decisões com o Aham. emocional. Então, ela se justifica muito no emocional ali, né? Sim. Ela vem com essa carga já da natureza. Uhum. Então, para a mulher que quer começar a empreender, eu diria que uma dica fundamental seria separar Uhum. o pessoal da Profissional empresa, da do empresa. negócio. Uhum. E o que te motiva a continuar empreendendo? Olha, dois motivos. Uhum. O primeiro motivo hoje é o meu filho, Uhum. é, é, é ele entender que é uma mãe que está ali no mercado, que está fazendo acontecer, que está fazendo o mundo girar do jeito que eu Uhum. imagino que eu quero deixar para ele, Uhum. né? Com os meus valores, os meus objetivos, esse movimento de mudar o mundo. Eu tenho muito isso dentro de mim, assim, sabe? Sim. Um lado mais não diria heroína, mas um lado de querer, de achar que pode fazer a diferença mesmo. Sim. E que a diferença ela é feita nos pequenos movimentos no dia a dia, né? Então a gente consegue fazer esse movimento e todos, cada um pode fazer a Sim. diferença, né? Então eu tenho muito isso dentro de mim e é isso que eu tento mostrar. Então ele é meu motivo de ação. Uhum. Eu sou divorciada, né? E moro sozinha com meu filho, sou mãe solo, Uhum. então ainda tem esse desafio, né? Sim. Então, além disso Uhum. tudo que eu faço, ainda tem. Aham. E então esse é um dos meus motivos. E o segundo motivo, porque eu já era empreendedora antes dele nascer, Uhum. eu já tinha esse olhar, né? De gestão, esse olhar empresarial. O que me motiva é entender que eu posso gerar empregos, eu posso fazer um movimento social, Uhum. mudar a percepção da sociedade sobre a odontologia especificamente, que é a minha profissão, mas Uhum. que a gente
Porque eu acredito assim, quando as pessoas falam: "Ah, o mundo está de cabeça para baixo, tem muitas pessoas horríveis e Uhum, tal", eu penso muito assim: se eu que sou do bem, se eu que quero fazer um movimento empresarial, mas com ética, com qualidade, se eu não me uhum. posicionar, aí sim vai ser dominado pelo Sim, pelo exatamente. pelo ruim, né. Aham, Essa foi uma questão muito grande para mim quando eu me posicionei, quando eu me coloquei no digital, porque tinha muito: "Ah, no digital só tem, né, uhum. coisas ruins". Sim, Não, cara, se eu que estou fazendo um movimento do bem, se eu que estou fazendo um movimento que é positivo, que é ético, que é relevante, que é com qualidade, que é com conhecimento, que é com uma entrega positiva, se eu não uhum. estiver lá, aí que o terreno vai S ser dominado mesmo, sim, entendeu? concordo. Uhum, Então, eu entendo que, como eu era nerd, né, eu sempre fui considerada, tipo, a inteligente, não a bonita, né. aham. Então, se eu que tenho essa inteligência, e isso eu acredito que não é mérito meu, eu nasci assim, eu tenho esse benefício, né, Aham, de ter esse tipo de raciocínio, se eu não colocar isso à disposição do mundo, e se eu não fizer um movimento de positividade em relação a isso, se eu não usar essa inteligência, esse meu raciocínio, esse meu conhecimento de gestão e empresarial para um movimento positivo de gerar empregos, de ser benéfico para as pessoas, aí sim vai ser dominado. Se eu não me posicionar, sim. aí sim eu vou deixar esse terreno vazio Aham, e disponível, né, para quem não tem a mesma capacidade ou para mostrar alguma coisa que não seja sim. positiva para o mundo. Uhum. Então isso me motiva, é isso que me motiva, sendo bem, assim, raiz lá Sim. na minha raiz Aham. do que me faz acordar de manhã e fazer esse movimento todo, assim. E eu falo muito isso para minha equipe, que quando eu piso na clínica, quando eu entro ali, eu sei que eu sou responsável por entrega daquela energia. Eu Aham. não espero que ninguém traga essa energia para mim. Eu me responsabilizo pelas minhas ações, né, pelo que eu estou levando ali naquele dia para as Sim. pessoas. Então, é muito isso, assim. Pela história que você contou aqui hoje, tá conseguindo, tá dando certo. Ah, obrigada. Porque as pessoas já vão conseguir fazer essa conexão, né, e perceber que você tá justamente, né, fazendo, trilhando o seu caminho, mostrando, né, evidências de que deram certo, de fatos impactantes que você tá trazendo aqui hoje, que a gente consegue correlacionar com o nosso tema e colocar a mulher consegue empreender, né, dá Sim. certo e a gente consegue explicar como é que faz, né, como é que é esse método. Isso é muito importante. E para fechar, não diria um spoiler, mas você tem planos para o futuro de expandir, de negócios novos? É, sim, meus 2 Uhum. movimentos hoje, né, são a Oral Blue, que esse ano nós estamos primeiro arrumamos a casa, né, Exato. agora é o nosso momento de Aham, mostrar para Blumenau, mostrar para a região, o que nós fazemos, a nossa odontologia, e nós temos muita tecnologia ali dentro, nós conseguimos, por exemplo, entregar uma boca inteira de implantes em 7 dias. aham, O paciente sai pronto, trabalhamos com laser, cirurgia laser, fazemos, escaneamento, que é uma máquina que a gente consegue reproduzir a boca do paciente num modelo digital. uhum, Então, trabalhamos com os alinhadores, que é o aparelho invisível, então é muita tecnologia ali aham, e de conforto para o paciente. E agora está na hora da gente mostrar isso para a região. E então esse é meu movimento, fazer uhum. parcerias empresariais Sim. e esse movimento que eu já venho fazendo, mas agora está na hora de realmente Uhum. colocar a cara ali, né, para falar: "Olha, isso, nós estamos Sim. aqui por isso", com um atendimento extremamente humanizado, que é o nosso foco, Uhum. que é entender aquele indivíduo, né, que eu venho muito desse movimento, do entender aquele ser humano que está ali, que Uhum. você falou até entra um pouco na psicologia, mas é Sim. é muito nesse sentido. Uhum. Então, esse é meu movimento desse ano para a Oral Blue, que é a minha empresa física. E o meu movimento no digital é no Soluções em Odontologia, que eu estou fechando muitas parcerias Aham. bacanas. E vou conversar com você sobre Em breve, isso, novidades. já aproveitando para a gente fazer negócio aqui. Sim, com certeza. E
e expandir isso. Eu já estou num movimento nacional com as soluções em odontologia, mas Uhum, realmente agora colocar isso disponível no mercado uhum. para esses 406 mil dentistas que nós temos no Brasil, 406 mil no Brasil hoje. é, É. para que eu possa contribuir, né? Porque é muito frustrante você perceber que a sua profissão, que você escolheu, que você gosta de fazer, que o mercado está afundando, né? Sim. Uhum, Então, nós temos duas realidades muito diferentes na odontologia, uma de extrema tecnologia e tudo que a gente pode entregar, uhum. e outra de um paciente que está sendo disputado a tapa ali no Aham, mercado, e a disputa por preço, sim. e sem conhecimento técnico para entender quem é quem no mercado. Uhum, Então, isso é muito frustrante. Eu que venho de uma odontologia de 20 anos atrás, né? uhum. Enxergar e entender esse mercado hoje. Então, essa ferramenta dos soluções em odontologia, ela vem para dar dignidade para o Aham. dentista, disputar o mercado com ética, com Sim. qualidade, com dignidade, no mercado atual. Uhum. Isso não deixa de ser um projeto, assim, ó, super interessante, que a gente capacita e Obrigada. também a gente participa, né, da vida desses profissionais. Bom, infelizmente chegamos ao fim, a gente vai conversando e vai passando rápido. Agradeço a sua presença, doutora Riane. Sempre bom tê-la Obrigada. aqui já pela segunda vez e quem sabe mais pra frente, né, teremos aqui de novo. Tem alguma mensagem que queira deixar pro público? Ah, o nosso tema é mulher, né? Então eu vou deixar uma Mensagem? mensagem para as mulheres que estão Uhum, ouvindo a gente. Eh, eu acredito muito que a mulher hoje. Eu venho de uma família de igualdade, então, uma uhum. família que eu fui criada no mesmo, no mesmo tom, Sim. Aham. sem diferença. Por isso, talvez eu tenha tanta liberdade de fala, talvez eu me sinta tão livre, Sim. né, para expor as minhas ideias e me colocar e ser quem eu sou. Eu tenho Uhum. a ousadia de ser quem eu sou, né, Aham. que exige uma coragem, uma ousadia. Então, o que eu quero deixar para as mulheres é confie em quem você é. Confie que o que você faz dentro de casa, essa gestão da casa, Uhum. ela pode ser muito bem colocada dentro de um negócio, porque a linha de pensamento é a mesma. Então, do jeito que ela conduz a casa dela, Uhum. é o jeito que ela vai ter um olhar para perceber o sentimento do outro, o que está acontecendo ali, passar a mão na Sim. cabeça de alguém, ou fazer um mimo, fazer um carinho, ouvir. É a mesma situação, só que dentro de um negócio, né? Aham. Então, confiar nisso, Confiar no processo. confiar no processo. Perfeito. Gente, agradeço a todos os ouvintes. Em breve vai estar no Spotify, vai também estar no YouTube, vai estar nos nossos Instagrams, então tem bastante, né, espaço. Peço para seguirem também o @firmalex e também @Riane Vilela, que nas nossas redes sociais tem as informações, né, dos nossos contatos. E também agradeço a todos novamente e já digo de agora que em breve vão ter novidades. É isso aí e até a próxima.